Continuando a análise das partidas, agora vamos analisar nossa segunda partida. Joguei contra Pimentel. Foi uma partida que, inclusive, ele já analisou, já está aqui com a análise já. Vou passando os lances. Partimos para uma Grunfeld. Eu adoro jogar contra Grunfeld, eu já conheço boa parte das linhas, então os lances já saem automaticamente. O motivo pelo qual eu conheço tanto Grunfeld é que eu jogava num clube com um adversário muito forte que só jogava isso. Então eu tive que aprender na marra. De todo jeito, seguimos uma variante padrão aqui, bispo E3, captura o peão, jogou cavalo A5, lance típico, joguei bispo D3, jogou A6, torre C1, B5. Até então, os planos aqui da Grunfeld são comuns, não tem nada demais aqui nessa posição, nada que destoe da realidade. Aí aqui, por que eu joguei D5? Porque eu já estava vislumbrando aqui uma tática que eu frequentemente dou na Grunfeld, que é você explorar o fato dessa dama e esse cavalo estarem na mesma diagonal, na diagonal D8 a 5. O que eu normalmente faço? Eu procuro posicionar o bispo de forma que eu dê um garfo. E foi exatamente pensando nisso que eu joguei o D5. Por quê? Pensando de forma psicológica nos lances adversários, a primeira coisa que eu pensei é que quando eu jogasse D5, o adversário iria jogar E6. E no que ele jogou E6, eu joguei o lance espertinho, que era bispo F4. Qual era a ideia desse lance? Se ele toma D5, como ele fez na partida, eu jogo bispo C7 e ganho o cavalo gratuitamente. Essa foi a ideia do lance. E deu certo. A outra vantagem desse lance é que aqui eu forço ele a jogar E5. No que eu forço ele a jogar E5, eu simplesmente já estou com o peão passado. É só eu manter a posição bem, evitar qualquer risco, tirar toda a atividade que a Grunfeld dá para as pretas e eu levar esse final para uma vitória. Aqui, se ele joga isso, eu jogo bispo D2, esse bispo aqui vai jogar por B4, que é uma diagonal, que essa diagonal é bem mais forte, essa diagonal de A3 até C8, perdão, A3 até F8, diagonal bem mais forte. Então, ou então poderia voltar para E3 e fazer o mesmo plano com bispo C5, seria até mais interessante. Mas não foi isso que aconteceu na partida, ele cegou. E foi nessa manobra psicológica que eu pensei, e deu certo. Ele jogou aqui dama E7, logicamente ele procurou o menor dano, então ele procurou ganhar 2 peões. Eu joguei bispo B1, foi incorreto, eu deveria ter mantido a atividade do bispo, mas a ideia era pressionar esse peão. Aqui ele jogou E3, que já era um lance que eu esperava. Joguei bispo B6, eu tenho que ativar esse bispo, aqui eu estou ameaçando o bispo C5 também. Bispo C5 ameaçando a torre dele. Um espeto. Aqui ele capturou. Capturei de bispo. Eu não sei por que o computador dá Rf2. Rf2 para mim não faz o menor sentido. Mas, aliás, de torre. Ele manda capturar de torre, né? Porque em inglês é rook. Enfim. Ele manda capturar de torre. Eu imagino que faça maior sentido mesmo, porque o bispo B6 estava impedindo de ele jogar a torre D8. Não deveria ter tirado o bispo de B6, faz total sentido. Só que nessa posição eu cometi um pequeno erro, porque eu deixei meu cavalo ficar numa posição de cravadas. E foi um pouquinho chato aqui de eu defender essa posição. Porque aqui eu estou entrando uma série de linhas perigosas aqui. Se eu errar qualquer tático aqui, eu perco uma peça de graça. E ele jogou torre de FD8, ameaçando minha torre, minha dama. Joguei bispo D3. Não joguei bispo D3. Era para jogar bispo D3. Não joguei bispo D3 porque eu levava bispo F5. Mas eu tinha. Aqui quando ele jogou torre de FD8, ele tirou um pouco da pressão. Eu lembrei do bispo D3 por causa disso. Ó. O que vinha na minha cabeça? Ele ia continuar todas essas pressões aqui. Eu teria que seguir exatamente nessa sequência aqui para evitar que eu perdesse peça. E seria uma linha extremamente chata, muita coisa para analisar aqui. Eu não teria uma posição nem um pouco fácil, então
Eu estava analisando essa linha e eu fiquei um pouco triste quando eu deixei jogar bispo G4. Só que ele optou por não jogar isso, ele jogou uma variante um pouco inferior, jogou torre de FD8. Como minha dama tinha duas defesas, ele permitiu que eu continuasse defendendo. Eu joguei dama C2, jogou torre de AC8, eu joguei dama E4, o intermediário que eu podia, e esse lance aqui já quebrava qualquer pressão para ele. Jogou dama G5, que eu achei super estranho, porque é um lance que vai deixar ele numa posição perigosa. Aqui eu joguei H4, um lance... Não, joguei torre C8 primeiro, porque a ideia era tirar qualquer ameaça. Ele tinha que tomar de bispo, eu pensei que ele ia tomar de bispo, ele não viu. Aí aqui eu continuei jogando H4, que era o lance que eu almejava jogar. Jogou dama F5, único. Aqui eu joguei dama B7, aqui eu comecei a errar, aqui eu simplesmente comecei a tentar ameaças a todo custo. Eu joguei muito errado aqui. Aqui ele jogou dama F6, corretamente. Aqui eu joguei bispo D4, outro erro. Bispo D4. Jogou dama D8 para evitar qualquer coisa. Aqui eu capturei o bispo, troquei as peças. E podem perceber que eu cometi bastante erros tanto táticos quanto estratégicos nessa partida. E para completar, onde é que eu parei? Joguei bispo E4, joguei dama E4 novamente, outro erro aqui. Nessa posição eu já tava pensando que ia empatar aqui, porque eu já tinha perdido tanta coisa aqui, que simplesmente eu pensava que essa posição teria um empate no menor dos meus erros. Então aqui nessa posição eu joguei cavalo D4, que eu pensei, não, ele está com pouco tempo, como vocês podem ver, ele está com 8 segundos no relógio, eu estou com 1 minuto. Ele está com pouco tempo, eu tenho que manter a atividade, então eu não vou jogar G3. Eu pensei inicialmente em jogar G3, só que G3 leva a dama H3, que era perigoso também. Então, para efeito de atividade, eu joguei cavalo D4, que tira o cavalo da frente da dama, então continua defendendo a peça. Aqui, jogou torre C4, um lance malandro, só que falha. Vocês vão entender por quê. Qual é a ideia de torre D4? A ideia de torre D4 é capturar meu cavalo, ao passo que a dama ela está defendendo ao mesmo tempo meu cavalo e minha torre. Então, se ele captura o meu cavalo, a dama dele captura minha torre, né? Não é isso? Só tem um detalhe. Eu percebi que ele queria fazer isso. E eu deixei. Por um simples motivo. Ele só esqueceu de um detalhe, no apuro de tempo, que quando eu capturo a torre dele, eu dou cheque. Então, eu tenho tempo de defender a torre depois. Para ele fazer essa manobra, ele teria que tirar o rei dessa casa primeiro. E ele não percebeu isso, então aqui, mais uma vez eu usei manobras psicológicas. Nessa posição aqui, eu já não tenho mais muito o que comentar, eu já estou completamente ganho. Troquei as peças. E aqui, ele abandonou. E essa foi a segunda partida, foi uma partida bem mais emocionante que a primeira. Essa partida aqui eu comecei melhor, mas cometi erros táticos, fiquei mal. Quase que eu empatava, um final que eu tendia só a ganhar. Mas por outro erro tático dele, outra manobra psicológica, eu acabei vencendo a partida. E é isso.